Esses dias a gente está tendo um desmonte da agricultura no mundo, né? E aí, só para a gente começar enfim, esse papo sobre combustível fóssil, emissões de gases de efeito estufa e a pecuária, né? Que vem sendo vilificada, vem sendo demonizada pelas pessoas. E aí a gente tem que contextualizar a pecuária, né? Tem uma pecuária de confinamento extremamente degradante, a pecuária leiteira de confinamento, a pior pecuária que existe em termos de pegada ambiental. Temos a extensiva, que é suave, assim, historicamente no Brasil, é uma pecuária que, suave no seguinte sentido, ela degrada, mas muito menos do que todas as outras. E a gente tem uma possibilidade nessa pecuária extensiva ainda de ter os animais em lugares que eles não fazem tanto mal. E a gente tem uma pecuária que é baseada em métricas e indicadores sociais, ecológicos e econômicos. E essa consegue melhorar os três. E o precursor disso é um ecologista do Zimbábue chamado Alan Savory. Eu trabalho com gerenciamento holístico, que foi uma abordagem de gestão criada por ele. Mas, enfim, temos um desmonte da agricultura no mundo inteiro. Nos países da Europa, a agricultura é baseada em propriedades menores, eles não têm tantos latifúndios como a gente tem. E, e as corporações, os grandes conglomerados neoliberais, estão usando o dinheiro público para indenizar as fazendas, tirar as pessoas do campo e transformar em parque. Por isso que tem a ver com essa coisa que você colocou, né? Parece que, se eu não tocar, então vai funcionar. Na verdade, o que a gente está tendo lá é uma reforma agrária ao contrário. As empresas estão forçando o governo, com corrupção e lobby, indenizam as pessoas e tiram as terras de volta com argumentações pseudoambientais. E aí um dos manifestantes, se eu não me engano, agora não vou lembrar se ele era irlandês ou escocês, ele falou uma frase genial. Ele falou assim: vocês estão falando que a vaca, o problema de emissão de gases de efeito estufa é a pecuária? Eu tenho um convite para fazer para todas as pessoas que falam isso, principalmente os empresários. Eu quero trancar eles numa garagem com o carro deles ligado e eu vou me trancar na minha garagem com a vaca. No outro dia de manhã, vamos ver quem sai vivo? O cara foi muito sagaz, bicho. É, nós tivemos no planeta, eu quero primeiro abordar pelo lado da pecuária, nós tivemos no planeta um número muito maior do que o que a gente tem hoje na pecuária, e a pecuária eu estou falando desde de coelho, peru, galinha, porco, ovinos, caprinos, bovinos, né? Estou falando de toda a pecuária no mundo. Nós tivemos um número muito maior de animais em movimentos migratórios, inclusive de animais da megafauna que já se extinguiram. Esses animais, eles compõem um ciclo de carbono e de metano que ele é um ciclo natural, porque eles capturam esse carbono e esse metano e jogam para o solo. E aí eles pastam e eles liberam isso de novo e esse montante ele era fixo dentro de um ciclo ecológico é, de muitos anos, né? O que a gente fez e que as pessoas não querem entender, porque é cômodo não entender, é que nós pegamos combustíveis fósseis, que são, né, hidrocarburetos, enfim, são pequenas partículas de florestas que caíram há milhões de anos atrás, foram comprimidas e se transformaram numa substância que tem uma densidade energética altíssima. Veja, é líquido ou gasoso, você consegue transportar de um lugar para o outro com muita facilidade. Você consegue. A gente montou uma civilização inteira em cima disso, né? Combustíveis, todos os nossos motores são motores a combustão. E uma colher de petróleo equivale em quilocalorias a um dia de um trabalhador braçal. Um barril equivale, em média, a 4 anos e meio, vai até 11 anos de trabalho físico. E a gente é um animal, a gente não gosta também de assumir isso, mas a gente é um animal, a gente gosta de se achar muito inteligente. Mas ao encontrar os combustíveis fósseis, que são reservas energéticas muito densas, nós buscamos, sem um pensamento ecológico, facilitar o máximo possível a nossa vida. Nós buscamos economizar energia própria usando uma outra energia. Todo animal faz isso, só que nós somos o único animal que usa ferramenta combustível fóssil. Então, nós nos tornamos a única espécie do planeta que é energeticamente deficitária.
Nós gastamos mais energia ao longo das nossas vidas do que nós somos capazes de produzir, com exceção de alguns agricultores agroecológicos. Os agricultores agroecológicos estão entre as pessoas do mundo que conseguem criar mais quilocaloria durante as suas vidas do que eles consomem. E aí aqui um parênteses interessante. Tem um trabalho do Miguel Altieri, que é um dos cientistas, dos agrônomos cientistas que mais publicam na agroecologia. Ele fez um estudo de pequenas propriedades com animais integrados, ou seja, com a pecuária agroecológica. E ele chegou à conclusão de que as pequenas propriedades que têm animais integrados usam até 20 vezes menos combustível fóssil do que a agricultura industrial, ou do que propriedades que não têm animais integrados. As pessoas dos centros urbanos, elas não conseguem entender isso. Por que que isso é feito dessa maneira? Porque quando você tem animais e você consegue fazer um planejamento do manejo desses animais, você consegue usar os animais para te ajudar a manter a propriedade. Você pode usar os animais para criar composto, você pode usar os animais para roçar uma área, você pode usar os animais para transportar coisas, você pode usar os animais para esquentar lugares. Nos países frios isso é usado, né? Por exemplo, as estufas de produção alimentar de pequenas fazendas, às vezes no inverno tem um galinheiro dentro. Então, existe um discurso que ele vem de cima para baixo, que demoniza toda a carne, como se toda a pecuária fosse igual, e não é. A gente tem a pecuária agroecológica, a gente tem as pessoas que trabalham com a pecuária dentro do gerenciamento holístico. Essas duas modalidades, elas usam os animais e elas conseguem fixar mais carbono no solo do que o animal emite durante a sua vida toda. Ou seja, você, em termos de emissão, você é superavitário. Um estudo que foi feito independente na fazenda do Will Harris, chama White Oaks Pastures, é a fazenda dos carvalhos brancos, né? Ele conseguiu fazer uma análise de ciclo de vida com consultores independentes, cientistas independentes, e ele provou que a pecuária que ele pratica na fazenda dele sequestra mais carbono durante a vida dos animais do que eles emitem. Ele conseguiu comprovar, além disso, ele conseguiu comprovar que ele consegue mitigar 85% de todas as emissões da fazenda. Só que a fazenda dele tem hotelaria, tem restaurante, tem abatedouro, porque ele faz a venda direta da carne, tem várias famílias trabalhando ali. O cara consegue. Agora eu pergunto, qual que é a pessoa de classe média que vive numa cidade urbana, vertical, altamente populosa, que consegue compensar alguma coisa que ela emite? Ela não tem nenhuma influência direta na saúde dos processos ecossistêmicos, como a gente falou no começo. Ela não consegue influenciar o ciclo hidrológico, ela não consegue influenciar a captação de luz solar, ela não consegue influenciar a ciclagem de nutrientes, ou seja, um solo saudável, coberto com matéria orgânica em decomposição biológica, e ela não consegue aumentar a biodiversidade dos lugares. Então, esse pensamento de que a carne é um problema, ele é um pensamento derivado de um pensamento ainda maior, que na verdade é uma colonização do comportamento das pessoas. Estão tentando fazer as pessoas ficarem cada vez menos capazes de decidir sobre suas vidas a partir de sacrifícios em nome da natureza. Só que por mais sacrifícios que você faça nos centros urbanos, o seu impacto, a sua chance de impacto positivo real no ecossistema é praticamente zero. Então, se você quer discutir emissões, a gente teria que começar a discutir as emissões das cidades, desde a mineração do cimento, do asfalto, dos vergalhões, do azulejo, do mármore, do granito, do plástico, de todos os caminhões que trazem todo o alimento, de todos os caminhões que levam para fora todo o lixo, de todo o encanamento que foi feito para o esgoto. Então, se a gente fizer uma análise de ciclo de vida de uma cidade e pegar as emissões desde o que foi minerado para tornar possível aquela construção, a gente começa a entender melhor o estrago das cidades. As grandes cidades, elas são menos de, não vou lembrar agora, não me cita especificamente nisso, mas se eu não me engano, são menos de 2% da ocupação diária do planeta. Mas as grandes cidades, elas chegam a ter um espaço relativo de ocupação que chega a ser 100 vezes maior do que a área da cidade. Por que que é isso? É a área de captação de água, é a área onde vai o lixão, é a área onde vai o esgoto,
é a área necessária para a agricultura, para todas as pessoas que vão manter aquela cidade. Então, quando a gente fala de cidade, e principalmente as pessoas da cidade, enxergam a cidade como a fronteira geograficamente delimitada. Só que existe um universo fora da cidade que mantém ela funcionando. E é como se fosse uma UTI. Ela não tem força vital nenhuma. A água vem de fora, o esgoto é drenado, a comida vem entubada. Então, como o Lutzenberger falava, completamente artificial. Aí tem uma outra questão, que é um reducionismo, como você falou, de pensamento, porque em vários lugares do mundo, em torno de 2/3 do planeta é semiárido. Nessas áreas, a gente só consegue fazer a ciclagem de nutrientes no solo com a ajuda dos ruminantes, que era, como eu falei, historicamente, né, no planeta, a evolução da vida no planeta, as grandes manadas de ruminantes de vários portes, seguidas de várias aves, de vários roedores, né, uma simbiose de vários, uma sucessão, a gente fala muito de sucessão em plantas e esquece da sucessão animal. Uma sucessão de vários animais passando ali e promovendo aquela ciclagem de nutriente. Então, nas cidades, a gente demonizar os animais e esquecer que eles são fundamentais para a saúde dos ecossistemas, e eu estou falando dos animais domésticos mesmo, a gente não tem mais como não usar eles como ferramenta, porque os animais silvestres já estão, o número, né, está muito pequeno, está muito reduzido. Então a gente precisa aprender a usar os animais como solução. A dicotomia que eu vejo é que o pessoal da cidade quer resolver essas coisas, mas não quer botar a mão na massa. Quer resolver a partir de sacrifícios. Eu vou resolver o mundo com escova de Colgate, de bambu da Colgate, ecobag, banho de 4 minutos, não comendo carne. Agora veja bem, a pessoa não come carne, mas o alimento dela vem do supermercado. Cadeias longuíssimas. Às vezes mais de 1.000 quilômetros viajado um alimento ali. Esse corte que você acabou de assistir faz parte de um vídeo principal que está no canal do podcast Impacto Positivo. Você pode assistir em áudio e vídeo, mas aqui você vai clicar no link da descrição, vai te levar para o vídeo principal. Já estou com quase 8 anos produzindo muitos vídeos, muitas entrevistas sobre planejamento rural, desenho ecológico e gestão de empreendimentos rurais. Clica no link, segue para o outro canal, você vai gostar. Um abraço.